A Amazônia, pulmão do mundo, berço da biodiversidade e palco de uma das maiores disputas geopolíticas de nossa era, é uma floresta que guarda riquezas incomensuráveis, mas também segredos sombrios sobre quem realmente deseja controlá-la. Por trás das manchetes alarmantes e dos apelos humanitários, esconde-se uma narrativa cuidadosamente construída. Uma história que não é sobre salvar a Amazônia, mas sobre subjugá-la. E no centro dessa trama, um nome emerge: os Yanomami. Será a crise Yanomami uma tragédia humanitária? Ou será um estratagema cuidadosamente planejado para fragilizar o Brasil e abrir as portas da nossa Amazônia para interesses estrangeiros? Vamos refletir sobre isso. Quem está por trás da farsa Yanomami? Descubra agora, neste vídeo. Eu vou te falar. Este é um chamado para reflexão. Esta é a história que você não verá na grande mídia, que, como eu sempre digo, é inimiga do Brasil e do povo brasileiro. É cúmplice nessa história. A questão da Amazônia tem sido há décadas um tema de intensa disputa no cenário geopolítico global. Considerada o pulmão do mundo, essa vasta floresta tropical representa não apenas uma riqueza ambiental incomparável, mas também uma oportunidade econômica estratégica para o Brasil e potencialmente para outras nações do mundo. A crescente pressão internacional sobre o Brasil em relação à gestão dessa região tem gerado debates acalorados sobre a soberania, desenvolvimento sustentável e interesses ocultos. Dentro desse contexto, o chamado caso Yanomami surge como um exemplo emblemático de como narrativas podem ser manipuladas para servir a interesses externos, frequentemente em detrimento da soberania brasileira. Os povos indígenas Yanomami, tradicionalmente habitantes da região amazônica, têm sido alvo de diversas campanhas nacionais e internacionais nas últimas décadas. Enquanto muitas dessas iniciativas visam preservar as suas culturas e territórios, outras tantas se destacam por seu caráter controverso, especialmente por serem impulsionadas por organizações internacionais com interesses não declarados, com interesses até bastante obscuros. Desde os anos 1980, a questão Yanomami ganhou destaque global. A demarcação de suas terras em 1992, abrangendo uma área de aproximadamente 96 mil quilômetros quadrados nos estados de Roraima e Amazonas, foi apresentada como uma vitória para os direitos indígenas. Contudo, muitos críticos apontaram que o tamanho da área e sua localização estratégica rica em minerais e próxima à fronteira com outros países levantam suspeitas sobre a verdadeira motivação por trás dessa decisão. Em anos recentes, a narrativa da farsa Yanomami tem se intensificado. Organizações internacionais, algumas vinculadas a governos estrangeiros, têm denunciado supostos genocídios e emergências sanitárias entre os Yanomami. Relatórios alarmantes, frequentemente baseados em dados contestáveis, retratam um cenário apocalíptico na região, com altos índices de desnutrição, doenças e violência. Enquanto algumas dessas denúncias refletem problemas reais, como a exploração ilegal de garimpo e o desmatamento, muitas outras foram desmascaradas como exageros ou mesmo fabricadas. A intenção, segundo críticos, seria criar um clima de comoção global, justificando uma possível intervenção nacional na região amazônica. Um exemplo notório foi a divulgação de imagens de crianças desnutridas atribuídas aos Yanomami. Mais tarde, descobriu-se que algumas dessas fotos não eram recentes, ou sequer provenientes da comunidade em questão. Esses episódios levantaram dúvidas sobre a credibilidade das denúncias e sobre os interesses que dão sustentação a tais narrativas. O Brasil, como nação soberana,
tem o direito e o dever de gerir seus recursos naturais de acordo com seus próprios interesses nacionais. No entanto, a pressão internacional para internacionalizar a Amazônia ameaça minar essa soberania. Nações que historicamente exploraram seus próprios recursos naturais sem restrições agora se apresentam como defensoras da preservação ambiental e dos direitos indígenas. O caso Yanomami tem sido instrumentalizado como parte dessa estratégia. Governos estrangeiros, ONGs internacionais e até mesmo empresas multinacionais têm usado a narrativa da crise indígena para questionar a capacidade do Brasil de administrar a Amazônia. Só gente boa. A proposta de internacionalização da floresta, frequentemente apresentada como uma solução humanitária ou ambiental, esconde interesses econômicos e estratégicos profundos, mas não que sejam capazes de escamotear a verdade. Os recursos minerais da região, como ouro, diamantes e nióbio, são de grande interesse para potências estrangeiras. Além disso, a localização geopolítica da Amazônia, uma área extensa e de difícil monitoramento, a torna uma peça-chave para operações militares e de inteligência. A ocupação ou controle indireto dessa região representaria uma vantagem significativa para qualquer nação ou aliança internacional entre esses bandidos. A farsa Yanomami não pode ser compreendida isoladamente. Trata-se de um capítulo em uma narrativa bem mais ampla, onde questões ambientais, indígenas e humanitárias são usadas como ferramentas para enfraquecer a soberania de países em desenvolvimento, como o Brasil. Essas ações frequentemente contam com o apoio de organizações internacionais, como a própria ONU, e ONGs ambientalistas de renome, que possuem forte influência na opinião pública global. Um exemplo disso é a pressão para que o Brasil adote políticas mais restritivas em relação à exploração econômica da Amazônia. Enquanto isso, países desenvolvidos continuam explorando seus próprios recursos naturais sem a mesma cobrança. Essa hipocrisia revela que a preocupação ambiental é muitas vezes um pretexto para impor barreiras ao desenvolvimento de nações concorrentes. Na verdade, é exatamente isso. Países economicamente dependentes de potências maiores, muitas vezes chamados de nações marginais, têm desempenhado um papel central na amplificação das narrativas relacionadas à crise Yanomami. Esses estados, frequentemente alinhados ou presos a interesses de potências ocidentais, atuam como intermediários em campanhas internacionais contra o Brasil. Além disso, a presença de ONGs estrangeiras na região, algumas delas financiadas por governos de países desenvolvidos, o dinheiro de países desenvolvidos, levanta sérias preocupações sobre a interferência externa na Amazônia. Essas organizações frequentemente promovem uma visão distorcida da realidade local, ignorando os esforços do governo brasileiro para enfrentar os desafios na região amazônica. Políticas públicas voltadas à saúde indígena, fiscalização ambiental e combate ao garimpo ilegal têm sido implementadas, mas raramente recebem o mesmo destaque que as denúncias negativas. Estas reverberam e dão volta ao mundo. Diante desse cenário, é fundamental que o Brasil adote uma postura firme na defesa de sua soberania e também na gestão da Amazônia. E isso inclui alguns passos, isso inclui algumas medidas, como investir em infraestrutura, saúde e educação nas comunidades indígenas, garantindo que elas tenham as condições necessárias para viver de forma digna e sustentável. Também podemos citar ampliar os esforços de fiscalização na região, combatendo o garimpo ilegal e outras atividades prejudiciais, mas também promovendo a transparência em relação às políticas públicas a serem adotadas. Outra medida, outro passo importante seria o engajamento ativo no debate internacional sobre a Amazônia, destacando os esforços do Brasil e questionando
a hipocrisia de países que buscam impor restrições ao Brasil. Outro passo importantíssimo: explorar de forma sustentável as riquezas da Amazônia, garantindo que os benefícios dessa exploração sejam direcionados ao desenvolvimento nacional. Promover campanhas de conscientização sobre a importância da soberania na Amazônia, tanto no Brasil quanto no exterior, desmascarando narrativas enganosas. O caso Yanomami, exemplificado como narrativas internacionais, pode ser usado para minar a soberania de um país e avançar interesses ocultos. Enquanto é inegável que a Amazônia enfrenta desafios reais, é igualmente importante reconhecer que muitas das críticas direcionadas ao Brasil são motivadas por agendas estrangeiras. Essa aqui é a verdade. O Brasil deve se posicionar de forma assertiva no cenário global, reafirmando seu compromisso com a preservação ambiental e também com os direitos indígenas, mas também deixando claro, bem claro, que a gestão da Amazônia é uma responsabilidade exclusivamente brasileira. A farsa Yanomami, longe de ser uma questão isolada, é parte de uma estratégia maior, que visa enfraquecer a posição do Brasil como potência regional e global. Cabe ao país resistir a essas pressões, preservando sua soberania e construindo um futuro sustentável para a Amazônia e para o seu povo. O Brasil deve ser mais agressivo nessa questão. E como eu sempre digo, mais do que tudo, é importante trazer o povo para esta questão. Informar o povo brasileiro, mas informar de verdade sobre o que está acontecendo. Não deixar uma questão como essa simplesmente nas mãos de mídias corporativas que, como eu sempre falo, são os grandes inimigos do Brasil. A mídia não vale nada. A mídia corporativa, ela tem lado e não é o lado do povo brasileiro. É o lado de quem paga. Essa gente opera contra o Brasil. A mídia é totalmente contra o Brasil. E nós temos que trazer o povo brasileiro para esse debate. Informar o povo brasileiro do que está acontecendo. Somente juntos, porque não existe salvador da pátria, mas somente juntos, todos, ou pelo menos a maioria, remando na mesma direção, nós conseguiremos vencer não só este, como outros obstáculos que possam surgir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.